Bom dia a todos. Bom, hoje o nosso seminário vai ser sobre a atividade de água e umidade. Aqui nós colocamos algumas definições sobre... Ai, não, espera aí. Nossa, só um minutinho. Colocamos aqui algumas definições, né, sobre os termos que vão ser utilizados no nosso seminário. Bom, começando pela umidade, né, qual é a definição de umidade? É a porcentagem de água, né, em um sólido ou líquido que pode ser retirada sem alterar as propriedades químicas do seu produto. Umidade relativa. A umidade relativa é diferente da umidade, ela é o conteúdo de vapor de água no ar, né? Então, conteúdo de vapor, né, conteúdo dos gases. A umidade relativa de equilíbrio, ela é a umidade relativa do ar, no qual não há troca de umidade com substâncias ao redor. E ela é expressa em porcentagem e relacionada à atividade de água. A definição de atividade de água, né, ela é o estado de energia da água em um sistema. Umidade absoluta. A umidade absoluta, ela é a quantidade de massa, né, de grama de água por massa, unidade volumétrica de ar numa temperatura e pressão. A absorção é a retenção do vapor de água por penetração na estrutura do material, diferente da adsorção, que é a retenção do vapor de água na camada superficial do material, né? Então, ela está só na superfície, ela não penetra na estrutura do material. E a desorção, que é a liberação da água absorvida ou adsorvida. Agora, a Tânia, ela vai falar um pouquinho sobre a atividade de água. Bom dia a todos. Eu vou, então, introduzir a parte de atividade de água. No seminário passado, nós falamos bastante sobre o que é a atividade de água. Tá? Foi uma introdução ao parâmetro de atividade de água. Este seminário a gente vai falar um pouco de atividade de água e a relação ou a diferença com a umidade, porque é o que todo mundo nos pergunta. Tem relação? É diferente umidade de atividade de água? Então, vou começar falando de um artigo de 2015 da revista National Geographic, em que foi encontrado potes com mel em uma tumba egípcia. O mel era usado para adoçar os alimentos, né, como sempre, como até hoje é utilizado também como medicamentos. O mel, naquela época, era utilizado também para pagamento de impostos e para a técnica de embalsamento. E quando acharam, os pesquisadores encontraram esse mel e fizeram análise, ele estava comestível mesmo após 3.000 anos. Por que esse mel se manteve comestível durante tantos anos, né? Milhares de anos? Por causa da baixa atividade de água da região, né, do Egito, que é um deserto e tem baixa atividade de água. Os méis, eles são produzidos e eles entram em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Portanto, se for um mel de um local em que tem uma umidade do ar, uma umidade relativa alta, o mel vai ter uma atividade de água mais alta e pode se deteriorar. Como este mel estava em uma região com uma umidade relativa
muito baixa, a atividade de água estava baixa e assim ela se preservou. Parece que o som estava cortado. Agora, voltou? Tá. Então, vamos. Não sei desde que momento em que estávamos sem o áudio. Então, por definição, a atividade de água é o estado de energia da água em um sistema. É um parâmetro qualitativo, ou seja, eu vou, através do valor de atividade de água, eu consigo saber se meu produto, meu alimento, meu medicamento, meu cosmético, ou que seja, ele é mais suscetível ao desenvolvimento microbiano, ou ele é mais suscetível às reações de oxidação, de atividade enzimática. Então, é um parâmetro que vai te dar a qualidade e a segurança do seu produto. Como eu disse, no seminário passado, a gente falou bastante sobre atividade de água, fez a dedução da fórmula, em que a atividade de água é igual à pressão de vapor da água na sua amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura, o sistema numa determinada temperatura. Tá? Se eu multiplicar o valor da minha atividade de água por 100, eu vou ter a umidade relativa de equilíbrio que a Bruna deu a definição. Então, o que é a umidade, o que é a atividade de água? Aqui eu tenho um polímero, pode ser uma proteína, pode ser um carboidrato, um amido, mas eu tenho uma proteína, uma cadeia longa, com alguns sítios de maior ligação da água, e aqui a parte escura, então, são os sítios, e essas esferas mais claras, elas são as moléculas de água. Então, todo esse conjunto de água forma a umidade do meu produto. Essa primeira camada, ligada mais fortemente à minha estrutura, eu vou ter, ela chama-se monocamada de água. É uma água que está mais fortemente ligada com a estrutura. Você pode colocar calor, pode pôr altas temperaturas ou substâncias químicas para tentar quebrar essa ligação, mas muitas vezes você não consegue. Você precisa de muita energia, porque essa é uma ligação forte. Então, você não consegue retirar essa água da monocamada. Não consegue retirar facilmente. E aí eu tenho uma outra camada de água intermediária que está ligada à molécula da monocamada e depois umas moléculas de água que estão mais fracamente ligadas. Tudo isso compõe a umidade do meu produto. A atividade de água é a água que tem uma energia de ligação mais fraca e que pode sair de um lugar para o outro. Ela tem uma fugacidade. Como na osmose, essa água pode ir de um lugar em que ela está a água em maior concentração para o local de menor concentração de água e procurar o equilíbrio hídrico. Então, tudo tende a entrar em equilíbrio. Toda a água, todo o vapor de água, toda a atividade de água ou toda a umidade relativa tende a entrar em equilíbrio. O dia que a umidade relativa do ar está mais alta, o cabelo da gente, o cabelo é um polímero, é uma proteína quaternária, né? É um polímero de cadeia longa, ele entra em equilíbrio com a umidade relativa do ar. E aí, quando eu tenho mais vapor de água, umidade relativa mais alta, fica com uma atividade de água mais alta, e aí meu cabelo
arma, explode, encarapola. Quando a umidade relativa do ar está mais baixa, a atividade de água fica mais baixa, o cabelo perde água, fica com a atividade de água mais baixa, e aí ele fica mais grudadinho um no outro, ok? Então, tudo tende a entrar em equilíbrio. A atividade de água é a água da fugacidade, em que ela vai de um lugar em que ela está em maior concentração para o de menor concentração de água para buscar o equilíbrio. Este slide é uma inspiração no slide do professor Cláudio Hartkop, lá da Federal de São Carlos. Então, como que se comporta um material higroscópico em relação à umidade relativa do ar? Essa seta com azul mais claro é a pressão parcial da umidade do açúcar e a seta com o azul mais escuro é a pressão parcial da umidade relativa do ar, ou seja, da umidade da atmosfera. Se o meu produto tem uma pressão parcial menor, ou seja, uma atividade de água menor do que a umidade do ar, a umidade do ar vai entrar para o meu produto. O meu produto vai absorver a umidade relativa do ar e aumentar a atividade de água. Se o meu produto tem atividade de água igual à umidade relativa, suponhamos, o ambiente está com 50% de umidade relativa e o meu açúcar está com 0,5 de atividade de água. Eles estão em equilíbrio e ninguém cede água para ninguém. O contrário, se o meu produto tiver uma atividade de água mais alta do que a umidade relativa do ambiente, tende a perder água para o ambiente. Se o meu açúcar está com 0,6 de atividade de água e o ambiente está com 50% de umidade relativa, vou perder água até a atividade de água e a umidade relativa entrarem em equilíbrio. Então, a atividade de água é a água da fugacidade, é o estado de energia da água, é a disponibilidade que a água tem de ir do lugar que ela está em maior concentração para o de menor concentração. O que faz com que entre em equilíbrio mais rápido ou demore mais. Quais são os fatores que influenciam na velocidade do equilíbrio? A área superficial, se eu tenho partículas menores, entra em equilíbrio mais rápido. O tipo de embalagem ou a barreira que está o meu produto. Então, a embalagem é importantíssima para prevenir que seu produto perca ou ganhe a água do ambiente. A velocidade do ar, a temperatura e a pressão atmosférica. Tudo isso influencia na velocidade de equilíbrio do seu produto. Voltando ao mel. Eu tenho um mel aqui com 18% de umidade e um biscoito com 5% de umidade. Se eu colocar o mel sobre o meu biscoito e fechar, deixar num ambiente bem fechado, o que vocês acham que vai acontecer? Que o meu biscoito vai absorver essa água do mel e ficar mole? Não. Por quê? A atividade de água do mel é 0,6 e a atividade de água do biscoito é 0,6. A água da fugacidade, a energia da água é a mesma. Independente da umidade do mel ser maior do que do biscoito, a atividade de água destes produtos é igual, portanto, ninguém cede água para ninguém. Tá? O mel vai continuar com a mesma umidade e atividade de água de 0,6, e o biscoito vai continuar com a mesma umidade de 5% e atividade de 0,6 quando colocados juntos. Então, é a atividade de água. Por que eu tenho que medir a atividade de água? Porque é bom você medir a atividade de água. Para prevenir o desenvolvimento microbiano, este vai ser o nosso próximo seminário, tá? A prevenção do desenvolvimento microbiano. É importantíssimo você saber
qual a atividade de água do seu produto para poder prevenir o desenvolvimento microbiano, ou se você trabalha com micro-organismo e deseja que ele se desenvolva, qual é a atividade de água ideal para o desenvolvimento. Avaliação das reações químicas e vida de prateleira. A atividade de água é importante para você saber se o seu produto vai oxidar, se vai sofrer caramelização, reação de Maillard, se as enzimas vão atuar ou vão estar inativas, se eu vou ter degradação dos meus nutrientes, como as vitamina C, vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Avaliar a estabilidade física do meu material, a textura dele. Passa diretamente pela atividade de água e saber se o meu produto está crocante, está macio, está melado, está duro. Então, a atividade de água é super importante, principalmente em pós, para que ele não se aglomere, não forme empedramentos. O controle da migração da água entre ingredientes, se você tem um drageado, um recheio e uma cobertura, um produto com duas fases, a atividade de água deles tem que ser muito bem controlada para que um não passe água para o outro, como no caso do mel e do biscoito. E a atividade de água ajuda na determinação, nos cálculos para a embalagem adequada e uma maior vida de prateleira do seu produto. Aqui eu queria deixar assim, muito bem frisado que a temperatura influencia diretamente na atividade de água. É diferente você medir a atividade de água em 20 graus Celsius, 30 graus Celsius, 40 graus Celsius, seu produto pode apresentar diferentes valores de atividade de água. Pode ser que a 25 graus Celsius ele está numa atividade de água segura, mas a 30 graus Celsius ele já está com uma atividade de água mais alta e propício a desenvolvimento de micro-organismos. Então, sempre que medirem atividade de água, meçam na mesma temperatura, tá? Porque a atividade de água é dependente da temperatura. Por que ela é dependente? Porque a ligação da água depende da temperatura. Em temperaturas mais altas, as moléculas vibram mais e, portanto, a energia é diferente. Ocorre dissociação, dependendo da temperatura, a solubilidade dos solutos é diferente e o estado da matriz ou da estrutura do seu produto é diferente, pode absorver mais água ou menos água. Tá? Então, toda vez que medir atividade de água, controle a temperatura, leia sempre na mesma temperatura e anotem o valor da atividade de água com a temperatura. É importante você ter esse registro. Se você quiser, você pode fazer estudos da temperatura versus a atividade de água. Por exemplo, você fabrica o seu produto a 25 graus Celsius, mas ele é despachado num caminhão, baú sem controle de temperatura. O que acontece com esse seu produto se ele é submetido a uma temperatura mais alta? Você pode fazer estudos acelerados de vida de prateleira, geração de isoterma, absorção, e é importante quando você faz interlaboratorial a comparação dos resultados entre laboratórios na mesma temperatura. Se você segue alguma normativa, é importante saber qual é a temperatura dessa normativa e eliminar as influências externas, temperatura ambiental. Bom, falar um pouco sobre a umidade, né? O que é umidade? Por definição, a umidade é a quantidade de água presente no seu material. Então, quando você determina a umidade, ela é um parâmetro de medida indireta, que você vai estar pesando e depois você vai calcular o valor dessa umidade, né? Diferente da atividade de água, a umidade é um parâmetro quantitativo. E a fórmula utilizada para você medir a umidade é
o peso inicial menos o peso final da sua amostra, dividido pelo peso inicial, vezes 100. A OAC, ela lista 35 métodos diferentes para medida de umidade. Aqui a gente colocou um exemplo de métodos diretos, né? Que existem diversos métodos, né? E os mais comuns acabam sendo os mais utilizados, né? Métodos diretos, que removem a água do produto, seja por secagem, destilação, extração, perda de peso ou titulação, né? A maioria são gravimétricos, tirando os de titulação. E os métodos indiretos, que eles não removem a água da amostra, né? Inclui o uso de medidores de umidade por infravermelho, medidores de capacitância, entre outros. Os métodos indiretos, eles medem a umidade de forma mais rápida, mas eles não são eles são menos precisos, mas eles não precisam de tanto preparo quanto os métodos diretos. O método para determinar a umidade. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o método mais utilizado, que é o método de estufa, né? O que é a determinação da umidade? É uma técnica, né, muito utilizada para medir a quantidade de água presente em diferentes tipos de materiais, como alimentos, medicamentos e outros produtos. A umidade ela pode afetar diretamente as características físicas e químicas, né, desses materiais. O método de estufa, ele consiste na pesagem do material antes e depois da secagem na estufa, permitindo calcular o teor de umidade com base na diferença de peso. Então, antes, né, vou falar aqui da preparação. É muito importante o preparo para fazer o método da estufa. Ele tem muitos passos. É importante preparar a cápsula da amostra, colocar a cápsula na estufa para que ela perca toda a umidade, deixar uma hora assim, na estufa, deixar esfriar dentro de um dessecador para depois utilizá-la. No manuseamento da cápsula também, você ter um certo cuidado, né, para não adicionar um peso extra ali com gordura da mão, né? Então, utilizar uma garra, porque qualquer peso que você adicione a mais vai interferir no seu cálculo final. Então, em seguida, você fazer a pesagem dessa sua cápsula. Sua cápsula tem que ser uma cápsula de vidro, de porcelana ou de metal, né? Nunca de plástico. Pesar a cápsula em uma balança analítica para você ter um bom resultado, né? E anotar o peso. A amostra pesada ela é colocada na estufa em uma temperatura específica do seu produto, né? Então, eu vou pesar a minha amostra, colocar uma temperatura específica para o meu produto. Não dá para você colocar todos os produtos a 105 graus por 8 horas. Tem que ter uma temperatura específica conforme a sua amostra. E aí, no final, você vai obter um peso constante do seu material. E aí, esse resultado, ele é expresso em base seca ou base úmida. Existem vários protocolos já estabelecidos para diferentes produtos para determinar a umidade por perda de peso em estufa. Ele é um método que requer uma manipulação cuidadosa e para você obter bons resultados, a balança ela deve estar muito bem calibrada. Aqui o cálculo de umidade, o cálculo para base úmida, ele deve ser feito. Primeiro, você pesa o seu peso inicial, né, menos o seu peso final, dividido pelo seu peso inicial, né, vezes 100. Para fazer o cálculo da base seca, é o peso inicial da amostra, menos o seu peso final, que é o seu peso da amostra seca, dividido pelo seu peso final, que é o peso da amostra seca, vezes 100. Aqui tem um exemplo de uma amostra X, um peso inicial sendo 2,2793 e um peso final de 2,0419. Aí o cálculo da base úmida
o peso inicial, né, menos o final, dividido pelo inicial, vezes 100, dando 10,41, e o cálculo da base seca, dando 11,62. O método do Carl Fischer, colocamos aqui uma foto do titulador do Carl Fischer e uma fotinha do Dr. Carl Fischer. Ele acabou falecendo antes do método dele se tornar popular e ser utilizado. É um método ideal para substâncias que liberam a água, né, liberam seu conteúdo de água bem lentamente, ou substâncias que têm baixa umidade. O método dele é através da titulação, né? Você titula um reagente contra a amostra para saber o quanto de água tem no produto através da titulação. É um método primário de referência de alta exatidão e ele requer calibrações complexas e possui acaba tendo os consumíveis acabam tendo um custo mais elevado. As aplicações do método Carl Fischer, ele é muito utilizado na indústria farmacêutica. Algumas indústrias alimentícias também utilizam, por ser um método bem preciso. É um método aplicado em produtos ricos em açúcar, cereais, por possuírem baixo teor de água, e com produtos em alto níveis de óleos voláteis. Qual a importância, né, de determinar a umidade? Bom, os requisitos legais de umidade, né, porque existem limites legais para a quantidade máxima ou mínima de água que deve estar presente em determinados tipos, né, de alimentos. Embalagem, para preservar a umidade do produto e não ocorrer trocas com o ambiente. A qualidade alimentar, né, porque a quantidade de água influencia na textura, no sabor, na aparência e na estabilidade do alimento. E no cálculo centesimal, para calcular a proporção dos nutrientes em um alimento. Cada nutriente ele é expresso na sua proporção em relação a 100 gramas do produto. Temos um exemplo, a tabela nutricional que vemos atrás dos produtos, né? Por exemplo, num biscoito, a gente consegue saber quanto tem de carboidrato, proteína, sódio, a porcentagem, né, a proporção que tem de cada coisa no produto. Então, é importante medir. Qual a diferença entre a atividade de água e a umidade? Bom, a atividade de água, né, ela é o estado de energia da água em um sistema, enquanto a umidade ela é a quantidade de água presente em uma amostra. A atividade de água e a umidade, elas são duas medidas distintas. Em resumo, a atividade de água ela está mais relacionada à disponibilidade de água para reações químicas e crescimentos de micro-organismos, enquanto a umidade ela se refere mais à quantidade de água presente na amostra. Ambos os métodos eles são essenciais para ser medidos. Medir um não anula medir o outro. Isso que a gente queria deixar bem claro com esse seminário. É importante fazer as duas medidas, não apenas para você garantir mais segurança e qualidade nos seus produtos, mas também para você evitar desperdícios, reduzir custo e também para ter uma maior rentabilidade, porque quanto mais a umidade, né, quanto mais peso você tiver, maior rentabilidade, maior lucro você vai ter. A Bruna falou, então, sobre a umidade e a diferença entre a atividade de água e a umidade, e eu vou falar qual é a relação entre a atividade de água e a umidade. A relação entre atividade de água e umidade chama-se isotermodissorção. Aqui tenho alguns gráficos de isotermodissorção. Isoterma significa mesma temperatura, então toda isoterma você tem que escolher uma temperatura e traçar para você ter a relação entre a atividade de água e a umidade. Vocês podem ver aqui pelo gráfico, são 5 produtos diferentes,
cada um com uma curva distinta. Cada produto apresenta um comportamento em relação à sua isotermodissorção. Isso porque varia a quantidade de açúcares, quantidade de lipídios, quantidade de proteínas e quantidade de água e a relação de absorção da água em relação a esses ingredientes. Então, cada produto vai ter a sua própria isoterma, mostrando o comportamento deste seu produto frente a diferentes umidades relativas. Você pode traçar a isotermodissorção para estudar a relação entre atividade de água e umidade em um equipamento ou no dessecador. Vou falar rapidamente sobre como traçar no dessecador, tá? Que é um método mais tradicional, mais antigo, quando não tinha equipamentos, se traçava por dessecadores. Então, você coloca soluções saturadas dentro de um dessecador. Por exemplo, solução saturada de cloreto de lítio. Se você colocar cloreto de lítio saturado e fechar esse dessecador, eu vou ter 11% de umidade relativa. Se eu colocar NaCl saturado, eu vou ter uma umidade relativa dentro do dessecador de 75%. Se eu colocar cloreto de bário saturado, eu vou ter 90% de umidade relativa. E assim eu tenho vários sais, ou eu posso trabalhar com ácido sulfúrico em diferentes concentrações, que eu também tenho diferentes umidades relativas. O que eu faço? Se eu quero fazer uma curva de adsorção ou de desorção, eu peso a minha amostra, coloco dentro do dessecador e espero que ele entre em equilíbrio com essa umidade relativa. Então, eu vou saber, por exemplo, eu tenho no dessecador cloreto de sódio fazendo 75% de umidade. Coloquei minha amostra aqui dentro e vou constantemente pesando até ele obter um peso constante. Tem produtos mais higroscópicos que entram em equilíbrio mais rápido e outros que demoram mais. Mas, enfim, eu espero entrar em equilíbrio, que ele tenha o mesmo peso constante. Eu vou ter certeza que esse meu produto está com 0,75 de atividade de água, porque esse ambiente estava com 75% de umidade relativa. Do meu peso inicial, até ele atingir 0,75 de atividade de água, meu produto pode ter ganhado ou perdido peso. E assim eu vou construir uma curva deste meu produto em diferentes umidades relativas. E vejo se ele ganhou ou perdeu água em relação àquela umidade relativa e eu traço uma curva. Tá? O equipamento faz isso já automaticamente. O equipamento tem uma balança analítica, você coloca a sua amostra, ele vai pesando e medindo a atividade de água constantemente, injetando ou um vapor de água ou um ar desidratado, se você quer uma adsorção ou uma desorção do seu produto. Então, nós temos aqui uma curva de isotermodissorção de um bolo, de cada componente do bolo, do glacê, do recheio e do bolo em si. Essa cinza é a curva do bolo, este laranja mais clarinho do recheio e do glacê é essa laranja mais escura. Tá? Cada um tem um comportamento e eu vou poder, através da minha isotermodissorção, saber quando eles vão entrar em equilíbrio. Quem vai ceder água para quem? Como que será o final deste meu produto? Aqui eu tenho curvas bem características de sais e açúcares puros, NaCl e sacarose. Olha, aumenta a atividade de água e a umidade.
Em ambos os casos, tanto o NaCl quanto a sacarose, eu tenho uma parte dessa minha isotermodissorção em que eu aumento a atividade de água, mas a umidade não altera. Isso é bem característico desse tipo de produto, de sais e açúcares puros. A gente chama essa isotermo de J porque é realmente no formato J. O que acontece com o sal ou com o açúcar? Vai aumentando a atividade de água, ele tem uma adsorção, ele não tem uma absorção de água. A água só é depositada na superfície. Por isso, a umidade não altera. Até chegar num ponto em que esse meu produto deliquesce, né? Ele perde a sua estrutura e começa a se dissolver. E aí eu tenho, sem aumentar a atividade de água, a umidade aumenta exponencialmente, mais do que, né? Verticalmente. Sim? E ele perde a estrutura, ele mela. Ok? Se eu for controlar a liberação deste meu produto por umidade, significa que o meu produto pode ter 0,3 de atividade de água ou 0,6, 0,7 de atividade de água e a umidade vai ser a mesma. Então, você está achando que o seu produto tem 1% de umidade, mas não sabe qual a atividade de água dele. 1% pode ser 0,3 e o meu produto estar seguro, ou pode ser 0,7 e o meu produto não estar mais seguro microbiologicamente. Então, se você quer fazer um controle microbiológico do seu produto, para a liberação, é melhor você medir a atividade de água, tá? Porque ela vai te informar se o seu produto está ou não suscetível ao desenvolvimento microbiano. A umidade não te dá essa informação, porque como a gente vê nesse caso aqui, nessa isotermodissorção, este produto aumenta a atividade de água sem aumentar a umidade. Isso não significa que você não precisa medir a umidade. Como a Bruna disse, a umidade é importante para você fazer o cálculo centesimal do seu produto para determinar a rentabilidade deste seu produto. Okay? Então, a relação entre a umidade e a atividade de água é a isotermodissorção e ela te dá o comportamento do seu material frente a essa relação, atividade de água, umidade, numa determinada temperatura. Bom, vou falar um pouco sobre os métodos de medida de atividade de água. Temos o sensor secundário, né, de elétrico capacitivo. Nós temos o Palkit, que é um equipamento portátil, e temos um de bancada, que é um pé. Temos também o método primário, que é o ponto de orvalho. Nele nós temos dois equipamentos de bancada, o Aqualab 4TE e o Aqualab Pré. Aí temos o diodo laser, que é um equipamento de bancada. Ele lê todos os tipos de amostras, né, incluindo as mais voláteis. E para fazer essa relação entre a atividade de água e a umidade, que a Tânia acabou de explicar, nós temos o VSA. Ok, nós finalizamos a nossa apresentação e agora a gente está aberta a perguntas de vocês. Muito obrigado, Tânia, Bruna, pela excelente apresentação. Obrigado aos nossos participantes por estarem aqui conosco nessa manhã. Então, nós vamos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Nós já temos algumas perguntas que foram enviadas ao longo da apresentação. Antes de iniciar as perguntas e respostas, só reforçando para quem perdeu a abertura do seminário, uma cópia PDF dessa apresentação já pode ser baixada no nosso website. Então é só entrar
na página da mattergroup.com.br, selecionar a Matter e depois seminários e educação científica. Até o final do dia, a gente deve postar também uma cópia da apresentação em vídeo no nosso canal do YouTube, e o link vai ficar na mesma página que eu já mencionei, tá bom? Então, aos que têm alguma dúvida, por favor, envie, que nós estamos animados em poder responder suas dúvidas. Nós vamos iniciar com a pergunta da participante Thaís. Só um minutinho, por gentileza. Perfeito. É a participante Thaís Santos. Bom dia, Tânia. Minha dúvida é referente à análise de atividade de água em cápsulas moles, o soft gel, né? A análise deve ser feita apenas no conteúdo ou na cápsula mais o conteúdo, visando o desenvolvimento microbiano? É a pergunta da Thaís. Thaís, bom dia. É uma dúvida bem recorrente do pessoal que trabalha com as cápsulas. A gente pede para cortar a cápsula, expor o conteúdo e medir os dois juntos, tá? A cápsula com o conteúdo exposto, para você ter o valor de atividade de água. Se for isso para controle de qualidade seu. Se for no desenvolvimento do seu produto, o ideal seria você pegar só a gelatina, né, da cápsula e medir, e em separado medir o conteúdo, para saber se o valor da atividade de água dos dois está próximo. Aí você desenvolve o seu produto com os valores de atividade de água próximo, conteúdo e cápsula com valores de atividade de água próximo, para ninguém ceder para ninguém. Uma vez que você já tem isso padronizado, na hora do controle de qualidade, você pega a sua cápsula, corta, expõe o conteúdo e põe tudo lá dentro. O envoltório, né, a casca e o conteúdo, e mede a atividade de água. E aí você faz a liberação do seu lote. Excelente. Muito obrigado, Thaís. A próxima pergunta é da participante Daiane, e ela pergunta o seguinte: bom dia, Tânia. O uso de esterilização por autoclave, calor úmido, pode alterar a atividade de água? Daiane. Daiane, dependendo do seu material, sim, e de como você vai fazer essa esterilização na autoclave. Não sei exatamente o que você gostaria de saber, mas, por exemplo, se você está fazendo um meio de cultura e coloca lá para esterilizar, você vai estar num recipiente hermético, de vidro, com tampa, põe o seu produto, teoricamente não vai perder a água, ou se perder vai ser muito pouco, tá? Então é um caso. Agora, não, você vai pôr para esterilização um enlatado. É a mesma coisa, ele vai estar fechado ali dentro, não vai perder água. Vai depender de qual é a proteção que o seu produto tem na hora que ele sofre essa esterilização, tá? Em autoclave. Se ele está bem protegido contra a perda de água ou não. Daiane, muito obrigado pela sua pergunta, participação. Próxima pergunta é da Ângela. Tânia, bom dia. O pH influencia na troca de água entre dois recheios em contato, mas com a mesma atividade de água? Eu acredito que ela se refere àquele slide anterior, Tânia. Ângela, em princípio, o pH por si só não influencia na atividade de água. É uma pergunta bem complexa, porque se eu adiciono mais ácidos orgânicos no meu produto, eu vou ter um pH mais baixo, e esse ácido
dependendo do seu ácido, ou a maioria, vai fazer uma ligação com a água. Eu posso baixar um pouco a atividade de água. Mas o pH é utilizado muito mais para você ter barreiras contra desenvolvimento microbianos. Por exemplo, um palmito, eu não consigo fazer um palmito seco, com baixa atividade de água. Ele não fica comestível, né? Ele vai ficar muito duro. Então, o palmito tem uma atividade de água elevada. Mas eu tenho problema de contaminação, principalmente de Clostridium, né? Vai formar uma anaerobiose ali dentro do meu, do meu recipiente. O que eu faço? Eu abaixo o pH para poder preservar o meu produto contra desenvolvimento microbiano. Então, se for atividade de água em relação ao pH, quanto mais alta a atividade de água, eu procuro baixar o pH, deixar ele mais ácido, para prevenir o desenvolvimento microbiano. Se o meu produto tem uma atividade de água mais baixa, que previne o desenvolvimento microbiano, eu posso trabalhar com um pH mais neutro, né, por volta de 7. Tá? Então, em relação ao pH em si, existe isso de os dois trabalharem como barreira. Tá? Agora, se for, eu vou baixar o pH adicionando um ácido, eu baixo também a atividade de água, baixa, mas muito pouco, porque você pode colocar muito pouco ácido, o ácido se liga um pouco de água, abaixa muito pouco. O ácido em si, no alimento principalmente, você coloca em pequenas quantidades e abaixa pouco a atividade de água. Bem interessante. Muito obrigado, Ângela, pela sua contribuição. A próxima pergunta... Desculpa, a tela fica rolando aqui. Próxima pergunta é da participante Ana Paula. E ela pergunta o seguinte: qual seria a vantagem e desvantagem de utilizar o medidor de atividade de água portátil e o de bancada? Ana Paula, muita diferença. Todos os equipamentos portáteis, eles são interessantes pela sua portabilidade, mas a exatidão, a precisão dos equipamentos portáteis são menores do que os equipamentos de bancada. Não só o analisador de atividade de água, mas todos os outros. Analisador, um pHmetro, né, um medidor de pH, potenciômetro, um refratômetro, você vai medir índice de refração num portátil, num de bancada. Todos os equipamentos portáteis têm uma menor precisão do que o de bancada. O bancada, eles são mais precisos, são mais robustos do que os portáteis. Né? Então, tem diferença bastante grande entre equipamento portátil e de bancada. Vai depender do que você precisa, da exatidão que você precisa, ou se você precisa da portabilidade de medir em diferentes locais, é interessante você ter um portátil. Agora, não, eu quero fazer um controle rigoroso microbiano, quero fazer um controle de oxidação lipídica mais rigorosa, eu preciso de um equipamento de bancada. Ou eu vou trabalhar numa linha de processo, eu preciso de um equipamento mais robusto, é melhor um de bancada. Muito boa pergunta, Ana Paula. Obrigado pela participação. Eu vou aproveitar a pergunta da Ana Paula para trazer a pergunta da Natália, que tem relação. Ela pergunta o seguinte, Tânia: como que vocês sugerem medir a atividade de água em equipamentos portáteis que não têm controle de temperatura, pensando que é um parâmetro muito importante? É a Natália. Natália, o importante de medir
com um equipamento portátil sempre no ambiente com uma temperatura mais ou menos controlada. Que tenha um ar-condicionado, ou um local que não tenha flutuação de temperatura ambiente. Tá? Se de repente você está numa linha de produção, e tem uma temperatura que varia conforme inverno, verão, seria interessante você ter um cantinho, né, onde fica o seu equipamento, de novo, numa indústria de ração, um cantinho com o medidor de atividade de água e o medidor de umidade sem flutuação grande de temperatura. Tá? É a forma que você tem de ter uma repetibilidade, uma reprodutibilidade dos valores de atividade de água, porque é dependente da temperatura. Se você já estiver num laboratório, num lugar que tenha um ar-condicionado, você mantém sempre a mesma temperatura do ar-condicionado para poder fazer a leitura. Como o Pocket, né, tem essa portabilidade, e se você precisar de um controle maior de temperatura para fazer um estudo, você pode colocar dentro de uma BOD com a temperatura controlada, coloca sua amostra, coloca o Pocket lá dentro da BOD e faz a leitura da atividade de água, mantendo a temperatura. Interessante. Natália, obrigado pela sua participação. Temos aqui a pergunta do participante Lucas. Lucas, perdão, porque a plataforma ela divide as suas perguntas. Você enviou 3 perguntas, eu vou ler a primeira e eu não sei se está na ordem, tá? O Lucas pergunta o seguinte: qual sensor seria o mais ou menos confiável? O que utiliza resistência ou o que utiliza o capacitor? Lucas. Lucas, em relação à atividade de água, será que é isso que você está perguntando? Porque se for em atividade de água, tanto um resistor quanto um capacitivo, eles são bem semelhantes, tá? Medem atividade de água, é um método secundário, mede milivoltagem e te transforma em atividade de água. Se for para ler umidade, também é a mesma coisa. Ou por resistência ou por capacitância, eu posso fazer a leitura de umidade do produto. Mas ele não é tão bom, nem o resistivo, nem o capacitivo, não tem uma exatidão tão grande na medida de umidade. O pessoal que trabalha com umidade do solo utiliza bastante o sensor ou resistivo ou capacitivo para medir umidade volumétrica de água no solo, tá? Mas o solo tem, além do solo, tem minerais, tem bolsões de ar ou micro bolhas de ar que às vezes não deixa com que os elétrons corram normalmente ali dentro da sua amostra e te dá uma porcentagem de umidade. Mas no solo, então, a exatidão é muito menor do que é necessária para um alimento, para um medicamento. Então, se for em termos de resistivo e capacitivo, eles são bem semelhantes. Muito obrigado, Lucas, pela sua pergunta. Eu já vi aqui, Lucas, que você tem mais algumas. Como nós estamos avançando no horário, eu vou tentar cobrir mais algumas das perguntas, Tânia, se você me permitir. E aí nós vamos tentar limitar o tempo aqui por conta do tempo que nós já temos quase que expirando. Bom. Ok. Obrigado. Tem a pergunta da Renata, a participante Renata, ela pergunta algo muito interessante.
Tânia, então posso ter atividade de água baixa e umidade alta? Renata. Oi, Renata. Sim, você pode ter um produto com a umidade alta e atividade de água baixa, né? Como foi o exemplo do mel, que tem 18% de umidade. O mel geralmente tem uma umidade alta, por isso ele tem uma fluidez, né? Mas a atividade de água mais baixa, 0,6, que previne o desenvolvimento microbiano. São dois parâmetros bem distintos, que você precisa medir os dois para ter uma boa resposta, né? Na isoterma dissorção do açúcar, por exemplo, da sacarose, que a gente viu, pode ir, quando você traça a isoterma dissorção, você vê que a atividade de água pode ir aumentando e a umidade não aumentar, até a atividade de água crítica, até o ponto de deliquescência, em que a umidade aumenta muito e a atividade de água não varia tanto. Então, é importante você medir os dois, porque são parâmetros independentes, né, de serem medidos, mas estão intimamente relacionados. Excelente. Obrigado, Renata. Bom, eu vou mencionar aqui o nome dos participantes que enviaram perguntas que ainda não foram respondidas. Nós temos aqui o Lucas Silva, a Renata Paiva, a Natália, a Lucimar, Cris Lane, Bruno Viana, Paulo, o Lucas, uma outra pergunta do Lucas e uma outra pergunta do Lucimar. Então, como nós já estouramos o horário, minha sugestão é que essas perguntas elas vão ficar registradas, elas sejam respondidas por e-mail e postadas na página do seminário lá no website. Então, eu gostaria de abrir o tempo agora só para a conclusão da Tânia e da Bruna e alguma consideração final. Quero agradecer a participação de todos no nosso seminário. Se vocês puderem deixar os comentários, se o seminário foi útil para vocês ou não, nessa plataforma, ou nós temos as nossas mídias sociais, se vocês quiserem se inscrever ou se comunicar conosco pelas nossas redes sociais, ou vocês podem nos enviar um e-mail com as suas perguntas também. Esse e-mail é meu e da Bruna. E obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada pela participação de todos e tenham um bom dia. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação. Qualquer sugestão, estamos abertos e à disposição. Uma excelente semana a todos. Com isso, nós encerramos a apresentação de hoje. Obrigado.